Oi, boa noite. Sejam bem-vindas. E aí, Sara, Deus abençoe. Karen, sejam bem-vindas. Meninas lindas, vamos para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite para aprender um pouquinho mais de Deus para as nossas vidas. Betina, Gabi, sejam bem-vindas. Euseni, Deus abençoe. Fabiana, Ellen, Lucas, seja bem-vindo. Lu, Deus te abençoe. Elaine, Deus abençoe vocês. Hoje a gente está aqui para mais uma noite de aprendizado. Hoje eu vou estar dividindo com vocês e a Marcela mais um pouco de aprendizado naquilo que Deus tem permitido, né, para as nossas vidas, o que é muito importante, né? Muito importante. Tô vendo aqui se a Marcela tá por aqui, deixa eu ver. Bora lá, Marcelita. Esperando aqui a Marcela. Aqui. Quem é que veio aqui? Não. Só um minutinho, menininhas, que aí eu vou pedir para Marcela entrar. Marcela ainda não deu um sinalzinho. Muito obrigada. Vocês que estão aqui com a gente, né? Hoje nós vamos falar sobre a constância, né? É um tema assim muito propício para nossa época, muito propício para o tempo que nós estamos vivendo, né? No meio dessa estação de pandemia. E aprender é sempre bom, aprender é sempre preciso, né? Nós temos um Deus que nos ensina a todo instante, né? O tempo todo. Então vamos lá. Boa noite. Vera, seja bem-vinda. Ivone. Tô aguardando aqui a Marcela, a Renata também tá aqui com a gente. Aí, a Viu? Marcela tá indo. E aí, minha linda? Ei, Boa Bela, noite. tudo bem? Eu Tudo vou ficar bem? sem E fone, não você? tá dando pra ouvir direitinho? Tô te ouvindo. Ah, então não vou usar o fone, não. Tá, então tá bom. Tem um monte de gente aí dando um oizinho. A sua imagem tá um pouquinho embaçada. Viu, Marcela, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Oi, Marcela, tá falhando. Não, ainda não. Meninas, vão dando. Tá procurando. Em mim tá baixo. Meninas, dá um sinal aí, vê se é eu ou se é a Má que tá falhando. Você Eu tá acho me que é o vendo? seu, o meu que tá normal. Então, Má, pra mim tá falhando. Uai, eu tô vendo ser normal. Normal? Então, será que é a minha? Obrigada. Laila, agora tá legal, deu uma melhorada, Má. Melhorou? Melhorou. A Sabrine, a Patrícia agora tá procurando, sumiu. Boa noite, meninas e meninos. Eu vi que tem alguns garotos ainda. Ah, alguém tá falando que a sua imagem tá ruim. Só tá carregando, Marcela. A Tati não entrou ainda. A Marcela saiu, gente, e aí eu acho que ela volta de novo, tá? É só para ela ajustar lá o lugar onde ela tá, porque tá falhando bastante, tá bom?
É como hoje eu estava falando para vocês que nós vamos falar sobre a constância, né? Nesse período que nós estamos vivendo, um período de pandemia, né? Mas agora vocês estão me vendo? Eu tô indo bem? Oi, Má, vou te chamar de novo. Melhorou, gente? Agora foi. Para mim Não, tá eu mudei de normal. lugar. Tá, a Vera deu um okzinho aí. Ah, Normal. Tá. ótimo. Então vamos lá. Tô falando para ela. Eu dei um iniciozinho, como nós vamos iniciar, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a constância, né? Sim, E também um pouquinho sobre procrastinação, né? sim. Que estão interligadas entre si, né? Mas, e hoje a gente. Obrigada, Amanda. Amanda falou que nós estamos lindas. Ah, Deus não faz nada feio, né, pastora Del? Imagina, que é isso? Bem maduro. E, gente, aí nós vamos falar sobre isso, tá bom? A Tati ainda não entrou, mas a Tati estava em trânsito, então eu não sei como tá. Eu vi aí a Laila, vi a Aqui eu Lu, eu não sei se a Guiomar tá em aula, não sei, né? E também não sei a Valesca, mas enfim, a Tati entrou. Boa noite, querida amiga Tati. Beijinhos e beijinhos, muitas saudades. Amém? Vamos começar então? Vamos Vamos lá, você quer começar falando? começar. Eu posso começar? Uhum. Então, eu só vou, mais ou menos, vou dar o que significa, né? Eu procurei no dicionário, eu gosto sempre de procurar palavras-chave, né, dos nossos temas. E constância significa persistência, insistência, obstinação, assiduidade, né, frequência. A constância é uma característica de uma pessoa que cumpre com suas obrigações, com retidão e assiduidade. É aquela pessoa que pega e vai até o final, né? Não é isso que eu tenho que fazer, então vamos fazer, né? Bora para frente. Já a procrastinação é o ato ou o efeito de adiar, de demorar, de sempre deixar para depois. Ah, mais tarde eu faço. Ah, amanhã eu começo, né? Isso é uma procrastinação. E a procrastinação, ela gera, assim como a constância gera, né? Boas coisas, gera um indivíduo positivo, um indivíduo que vai para frente, um indivíduo que tem diretrizes, que tem sonhos, né? Que vai atrás. A procrastinação, como consequência, ela resulta muito estresse, ela resulta a sensação de dúvida, de culpa. Puxa, por que eu não fiz? Puxa, por que eu não tomei ontem tal situação, né? Tal decisão, né? E ela resulta, inclusive, em perda de produtividade e até certas vezes ela traz vergonha. Então, assim, gente, são duas palavrinhas, né? Dois verbos, né? A constância não é um verbo, é um substantivo feminino, se não me engano. Mas a procrastinação é um verbo, é um ato, né? É Nossa. uma, é uma ação. E então são assim, duas palavras, né, que tem uma antagonia entre si. A Tati diz que luta contra a procrastinação. Eu acho que todas nós, em algum momento das nossas vidas, nós lutamos, né? E isso é uma grande verdade, né? Então, Má, vamos lá. E uma é quase contrária da outra, né? Porque se eu deixo para amanhã, para amanhã, para amanhã,
eu não faço o que eu deveria fazer, eu não tenho uma sequência, né? Uma linha de raciocínio completa. E na Bíblia mesmo fala assim várias passagens a respeito da gente ser constante, da gente não deixar, né, as coisas para amanhã, porque igual ela fala em Mateus 24:13, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que batalhar, né, começar, tem um meio e terminar, né? Porque Sim. Jesus quer que a gente tenha essa constância. Jesus vai chegar aqui na Terra, ai Jesus, espere que ainda não terminei, eu tô no meio do caminho. Não, né? Ele vai querer uma obra Meio completa na nossa a vida. parábola das 10 virgens, né? Tinha 5 prudentes e as que não eram prudentes. Elas procrastinaram em comprar o azeite e manter as suas lâmpadas acesas, né? E aí, na hora, ó, tá chegando a hora, vamos sair correndo, né? E às vezes esse sair correndo, né? Essa adiada traz graves consequências. Sim. É igual, né, a constância, né, tem esse significado que a pastora Débora falou, mas ela é uma manutenção. A pessoa não nasce constante, a pessoa já não nasce proativa para fazer as coisas, ela é uma conquista todos os dias. Além disso, também ela é uma decisão. A gente escolhe ser, a gente, né, decide. A partir de hoje eu vou tomar conta da minha situação, a situação não vai mais tomar conta de mim e eu vou seguir, né? A gente escolhe como que vai ser o rumo da nossa vida. Ela também pode ser caracterizada como um ato de coragem, é uma pessoa firme, uma pessoa leal. Por quê? Se eu conto com uma pessoa para fazer uma coisa, eu sei que ela vai começar, vai ter o meio e vai ter o fim. Não é uma pessoa que a gente, né? A gente não vai passar uma coisa, uma pessoa que a gente talvez vai ficar na dúvida, que ela vai. Exatamente. E ela envolve uma coisa que é muito difícil hoje em dia, que é a questão da paciência, né? Porque se é um processo, se é uma manutenção, eu não vou começar hoje e terminar amanhã. Não, a gente tem os processos para passar, né? E é com o tempo. Quanto mais tempo for, a gente tem que todo dia criar o hábito de ter a constância. E o que que não é a constância, né? Ela não, a vida da gente não pode ser uma montanha russa. Hoje eu acordei super animado, vou trabalhar, vou fazer tudo, amanhã eu não quero trabalhar, eu não quero ir na academia, eu não quero fazer nada. Aí no outro dia, não é essa montanha russa de sentimento, a constância não é sentimento, não é uma emoção, né? Ela é uma escolha. Igual assim, a gente está apaixonado, a gente escolhe se a gente vai gostar de uma pessoa ou não, a gente escolhe, a gente decide se a gente vai ficar triste numa situação ou não, né? Mas a constância não, a gente determina isso na nossa vida. E na Deixa eu Bíblia, só, deixa eu só dar um exemplo. sim, Dentro daquilo que você está falando, um dos maiores exemplos de constância que a gente tem é Cristo. sim. O pai dele deu um propósito para ele. Olha, você vai lá, você vai, né, fazer discípulos, você vai ensinar e Jesus sabia o destino dele, gente. Ele sabia o propósito. Quando ele desceu como humano, mas ele sabia quem ele era e para que ele estava na Terra. Então ele sabia o propósito da vinda dele no mundo, sabe? Em nenhum momento ele, tomado pelas aflições, pela circunstância, ele desistiu. Ele foi até o fim, porque ele sabia o que isso ia gerar. Ele sabia o propósito disso tudo, né? Então, a constância, ela significa essa estabilidade, a paciência, como você falou, a lealdade, né? A perseverança, a firmeza. Então, a gente não pode se desviar do nosso propósito ou do propósito de Deus nas nossas vidas quando aparecem as circunstâncias, as dificuldades, né? Não, a Bíblia, em vários textos, né, Má? Ela nos ensina a sermos constantes. É igual a passagem do filho pródigo, né? Em todo o tempo o pai manteve o amor. Dentro dele podia haver o sentimento de tristeza, de frustração, mas o filho falou: Eu vou embora. O pai, ok.
né? O filho ficou tempo, ele não ficou descabelado, você não, né, não tem isso nesse relato na Bíblia. E também, assim, a questão, quando ele voltou, ele pode, né, ter ficado alegre, feliz, ele recebeu com amor. Independente do É, sentimento, da emoção, o tempo todo o pai nem manteve esse amor. Outra passagem também, doutor, ao pastor, que tem na Bíblia, é a questão de Paulo. Ele, né, quando ele estava em Cesareia, e ele queria ir para Roma, né, porque ele queria falar, pregar o amor de Jesus. E aí ele passou várias situações no meio do caminho, e mesmo assim ele falou, eu tenho uma missão, eu vou cumprir essa missão. E lá aconteceu várias coisas, o navio afundou, uma cobra picou ele, né? sim. E aí a gente vê uma situação que é muito interessante. Várias situações naturais da vida aconteceram com ele e ele não desistiu. Porque tem pessoas que falam assim, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, me dá aquele emprego. E aí Deus dá esse emprego para ele. Aí chega lá, tem um chefe chato, tem um colega de trabalho que pega no pé, fala, Senhor, eu não quero esse serviço mais. E aí já muda esse pensamento. Sendo que a gente pede uma coisa para Deus, mas as outras coisas não tá como se fosse incluído, né, assim, no pacote. Por quê? Você pediu emprego, Deus deu. Agora, questão de circunstâncias, todo mundo tem, quem é crente, quem não é crente, né? Chove na casa de um pedófilo e chove na casa de um cristão também. São situações da vida, acontece com todo mundo. Então, Uhum. Paulo, né, todo o processo, tanto que ele cumpriu a missão dele, né? A questão também às vezes a gente coloca com nossa constância, nem só numa situação, numa pessoa, né? Talvez a gente materialize ele em um emprego, em um cônjuge, a gente coloca numa mãe, numa amiga, e a gente idolatra essa pessoa. A nossa fé, quem a gente é, tá nessa pessoa. Uma passagem que representa isso é lá em Gênesis, quando Moisés foi para o monte orar, e o povo começou a pedir, né, para Arão um ouro, um deus. E aí Arão fez esse bezerro e vamos fazer uma festa ao Senhor. Ou seja, eles não queriam outro Deus, eles queriam o quê? Uma fé, eles queriam alguém para sustentar, porque Moisés estava fora. Então, às vezes, a nossa constância, a nossa fé não está em Deus, né? Não tá em uma circunstância da vida, tem algo Sim. que não deveria estar. Quando a gente A, coloca em Deus, né, melhora. a gente acaba, como eu posso te falar, limitando o poder de Cristo na nossa vida, Verdade. limitando a nossa fé, porque o povo, como você citou, ele estava lá. Moisés só tinha subido para orar, gente. Ele subia no monte para orar. E ele demorou um pouco mais do que o de comum, isso é bíblico. Uhum. Então, eles ficaram ansiosos, eles tinham a necessidade de ter algo palpável. Então, a fé deles estava em algo palpável e não naquilo que Deus podia fazer sobre a vida deles, né? E às vezes é isso que você está falando. A gente coloca, deposita toda a nossa esperança, sabe? Às vezes é no emprego, às vezes é no relacionamento, ou peraí, mas quem é a sua base? Quem é o seu alicerce? Quem é a sua rocha? Porque se for Cristo, ótimo. Com certeza você vai adquirir aquilo que você está buscando, É. né? E tem outras várias passagens na Bíblia que a gente pode tirar que o quê? Se Deus, se, né, o amor por Deus, Jesus Cristo, for a nossa rocha, for a nossa constância, a gente vai vencer em todas as áreas da nossa vida. A gente tem coragem, né? Davi mesmo, quando viu lá Golias, ele falou: quem é esse que está afrontando? Ele nem viu o gigante. Ele perguntou: Nem o quem tamanho. é? Imagina se ele falasse assim: eu vou, quem é esse que está afrontando? Pegasse lá, visse o gigante, ai meu Deus, eu vou correr. Então ele estava Vou falando o quê? não, Que um gigante era maior que Deus, né? Então ele teve a constância o quê? Da coragem. Eu vou vencer, tanto que ele venceu, né? né? E aí a gente assim, como que a gente faz para ter constância? Como que a gente cria isso em nós, esse hábito? Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente não tem, né? A gente não tem como mudar alguma coisa na gente que a gente não consegue enxergar. Então, eu falo assim, uma análise da nossa vida. Eu sou uma pessoa constante? As coisas que eu começo, eu termino. Eu sou uma pessoa de palavra, né? Eu deixo as minhas emoções falar mais alto do que eu, né? Então, se a gente começar a ver que a gente oscila muito
de pensamento, aí fala, Senhor, me dá constância, me deixa ter os pés no chão, mesmo que tudo fale que não, mas eu creio na tua palavra, né? Então que as minhas atitudes comecem a fazer isso, né? E aí primeiro a gente tem que aceitar, ver que a gente não tem isso, depois a gente tem que pedir para quem vai dar, que é Deus. Porque tudo Deus dá. Né? Lá em Tiago mesmo fala que se falta sabedoria, Deus dá, é só pedir, peça que eu darei. Né? Tem outra passagem que fala, sendo os homens sendo mal, um filho pedindo pão, não vai dar pedra. Né? Então, Deus vai dar isso, sabe? Deus vai dar sabedoria, vai dar constância, vai dar tudo que a gente precisa. Ainda mais quando for para honrar, quando for para a gente ser, né, exemplo de Jesus aqui na Terra. Então a gente reconhece, a gente pede para Deus. Então a gente depois tem que crer. Crer que Deus vai dar e crer no que a gente está pedindo, no que a gente quer. Né? Tem várias passagens que falam isso. Lá em Marcos mesmo 9, quando Jesus expulsa, né, o filho demoniado, quando Jesus fala, ele pergunta a Jesus, tu podes fazer, porque os discípulos não tinham conseguido. Aí Jesus pergunta para ele, né, se ele cria. Então, Deus só vai fazer alguma coisa na nossa vida se a gente crer, né, que isso é capaz. Outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela sabia só a certeza dela, a fé e a constância, a determinação, a constância foi tão grande, porque ela falou: se eu somente tocar na orla, gente, a orla é lá embaixo, é lá no pezinho do vestido. Porque, de certo, tinha uma grande multidão. De certo, tinha muita gente. Então, ela pensou: se eu só tocar, eu sei que eu vou ser curada. Verdade. Olha isso, gente, que lindo. Lindo. Que lindo. Então, assim, é isso que Deus quer de você, é essa atitude, esse posicionamento. Não, eu quero e eu vou me posicionar para receber de Deus. A minha parte, né, Marcela? A nossa parte nós fazemos. Verdade. Né? De busca, de aprendizado. E é o que você falou, é pedir que Deus vai te dar, Deus vai te ensinando, sabe? O nosso dia a dia, as nossas atitudes, eu sempre falo, elas vão nos ensinando. Eu sempre oro muito assim, Senhor, me ensina a sempre ver o teu propósito nas situações. Então, eu peguei este hábito, né? Então, eu sempre olho, a situação pode ser a mais terrível. Aí eu foco naquilo que eu posso tirar de bom daquela situação. O que Deus quer te ensinar, né? O que você pode melhorar na situação? Isso. Porque mesmo, eu já contei isso para as meninas, eu vou contar, os primeiros dias de pandemia, eu fiquei, Senhor, mas o que está acontecendo? O que é isso? E eu moro num sobrado, eu tenho uma sacada no meu quarto, e eu fui, e o meu bairro estava aquele silêncio. Eu moro perto de uma grande avenida aqui em São Paulo, então a gente vê o barulho do trânsito ao longe, né? E era um silêncio, eu lembro que meu marido falou, tá um silêncio de morte, né? A gente estava conversando, e aí eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta situação? Gente, nós nunca ficamos presos dentro de casa. Mas São Paulo sem barulho? Né? Sem barulho, sem ver ninguém, era desesperador. Qualquer lugar que você ia, segunda, terça, quarta, o comércio aqui próximo de casa, tudo fechado. É uma sensação de isolamento. Sabe aqueles filmes apocalípticos? Que cadê todo mundo? Era essa sensação. E eu falei, não, alguma coisa Deus quer mostrar neste tempo, nesta estação, nesta condição. Então, essa é a nossa constância, né? Em servir a Deus, em acreditar e saber sempre que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Verdade. E obedecer a palavra também, né? Porque quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe o quê? Deus vai honrar a gente, Deus
ama os filhos que obedecem. Todos os pais amam os filhos que obedecem, né? E aí, quando a gente olha a situação, fala, Senhor, tá tudo mal, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, mas eu quero te servir. O Senhor prometeu, eu quero crer nisso, eu creio nisso. Me ajuda a crer mais, me ajuda. E quando a gente começa a obedecer, Deus começa a agir sem a gente ver, depois a gente vê, né, a grandeza de Deus. Aí a gente vê outro relato na Bíblia em Salmos. Em Salmos 13, quando Davi estava lá com a guerra com os A Malequita? isso, estava lá. Ele creu, ele obedeceu, ele escolheu crer no Senhor. A situação Sim. estava toda ruim, né? A quantidade de pessoas que estavam, a situação emocional daquele povo. E ele decidiu crer, ele obedeceu a palavra de Deus. E no final ele teve vitória, né? Né? Então a gente reconhece que a gente não tem, a gente pede, Deus dá, a gente começa a crer naquilo, obedecer a palavra de Deus e todo dia decidir. Eu quero ser espelho de Jesus aqui na terra. Eu quero obedecer a palavra de Deus. E aí isso vai virando um hábito. Tem até aquele livro O Poder do Hábito, e a gente começa a fazer, vai fazendo, vai Sim, fazendo, sim. hábito na nossa vida. E é bem isso, né, Marcela? Você deu o exemplo de Davi, outro exemplo de constância, da certeza de que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido na vida. Uhum. Davi tinha 17 anos quando ele foi chamado, sabe? Quando foi ungido, né? Quando Samuel, o profeta, foi até a casa dele e parou ele, né? Então, Davi não saiu dali e foi reinar. Não foi, sabe por quê? Porque Davi sabia que o propósito era do Senhor, o tempo era do Senhor, então ele aceitou e ele aguardou, mas ele manteve-se constante. Uhum. Ele continuou pastoreando, ele continuou ajudando o pai, porque tinha um rei já estabelecido, e um rei que tinha sido uma escolha do povo. E ele só reinou depois que esse rei morreu. Ele poderia, gente, falar, não, eu fui escolhido por Deus. Não, ele sabia que tinha um tempo determinado. Ele teve a paciência, né? Ele foi construindo a comunhão dele com Deus, ele como homem, ele não ficou esperando nada do céu, né? Ele se preparou. Ele continuou a vida dele, fazendo o que ele tinha que fazer, o que ele sabia de fazer, o que ele sabia fazer. Ele era pastor de ovelhas. E ele Legal. continuou sendo pastor. Quando ele foi para a guerra, né, que ele deparou-se depois com o gigante Golias, ele foi levar alimento para os irmãos que eram guerreiros, que eram homens de guerra. Então o pai dele falou: ó, tá na hora de você ir lá na guerra para você levar comida para os seus irmãos, né? E ele chegou lá. É claro que a hora que ele enfrentou a Golias, ele enfrentou também porque ele tinha consciência daquilo que Deus tinha entregue para ele. Ele tinha consciência do amor de Deus e da soberania de Deus por intermédio da vida dele, né? E ele tinha fé, que ele falou: quem esse cara tá pensando que ele é? Quer dizer, ele vem aqui, afronta o meu Deus, né? Porque Nem Golias ele, meu Deus, afrontou. me serve. Então ele falou: peraí, eu sei quem é esse Deus. Eu sei o que esse Deus faz. Mas é Verdade. um homem constante, né? A constância era uma das qualidades de Davi. Até quando ele pecou, né, pastora? Ele se humilhou, né? Ele reconheceu o pecado dele, depois que Natan, né, falou com ele. Uhum. E aí ele transformou, ele teve um coração quebrantado. Né? E nisso ele, meu Deus, eu pequei, vou parar. Não, ele continuou lutando, porque ele sabe no Deus que ele serve, ele sabe que foi um erro, mas que ele tem um chamado, ele tem uma missão. E a missão não acaba por causa de um erro, né? A missão, nada na nossa vida pode parar em função de pecado, em função de um erro. Porque Deus perdoa os pecados, na Bíblia fala que as nossas forças se renovam todas as manhãs. Então, se a nossa força se renova, a gente tem força ainda para todo dia ser constante, né? Na É verdade. situação. Pastor, e eu fiz, assim, particularmente uma coisa que me ajudou muito, que meu marido até brincou que eu queria a parede toda do quarto.
Eu anotei no papel mesmo, peguei uma folha de fichário e comecei a anotar. Essa didática, pelo menos, funcionou muito comigo. Assim, todos os dias eu olhava para as metas que eu queria. Então, eu coloquei lá estudar mais, ser uma melhor esposa, ser uma boa mãe, melhorar profissionalmente. Fui escrevendo tudo que eu queria, em detalhes mesmo, até essa questão de ser mais vaidosa, tudo, assim, coloquei. E orava, Senhor, eu quero isso na minha vida. Sabe? E olhando aquilo, porque quando a gente traz para existente uma coisa que a gente quer, é mais fácil. Porque pensar numa coisa que a gente nem sabe quando, o esforço que a gente vai ter que ter, o dinheiro que a gente vai ter que gastar para investir naquilo, fica muito no ar. Quando a gente contabiliza, a gente consegue mensurar, é mais fácil. Então, eu trouxe para mais perto de mim os meus sonhos, eu anotei tudo no papel. E aí, depois que eu anotei, eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer todos os dias para chegar até esse resultado final? Deus, qual a constância que eu tenho que fazer? Quais as minhas atitudes vão me levar a esse resultado? Né? Porque eu decido o que eu sonho. Então, eu tenho que decidir. Né? Aí, os meus passos vão ser consequência daquilo. E aí, anotei. E aí, depois que eu anotei tudo, eu falei, Senhor, então eu tenho que mudar o quê? As pessoas que eu tenho que andar, não é? Porque se eu quero gastar ser uma pessoa mais econômica, eu tenho que parar de andar com pessoas que gastam muito. Se eu quero ter uma vida mais saudável, eu tenho que parar de andar com pessoas que só querem comer McDonald's. E a Bíblia também, né, fala sobre isso, sobre as amizades, sobre os caminhos que a gente tem que decidir andar. Então eu falo, Senhor, então eu quero isso, então eu tenho que percorrer esse caminho. E a constância vai seguindo a gente todos os dias, né? E aí a gente tem que focar. Foca naquilo. Tá tudo ruim. Senhor, a economia tá ruim. Eu tô pensando em gastar várias coisas, só que eu decidi economizar. Né? Aquele sapato tá R$29,90, mas eu não vou comprar. O aniversário da Heitor tá chegando, Senhor, mas eu tenho que economizar. Né? É difícil. E uma coisa que a neurolinguística até fala que eu até duvidei um pouquinho, mas é verdade, eu comecei a pensar nas minhas recompensas, sabe? Exemplo, Senhor, se eu economizar, sei lá, R$10 por semana com Uber e a pé até um lugar, até a casa da minha mãe, exemplo, que é mais perto, eu vou ter R$200 no final do mês. E materializava, pensava nos R$200. Eu não focava no caminho que eu tinha que andar. Eu pensava nos R$200. Aí, quando eu pensava nos 200, na minha recompensa, aí eu tinha mais força. Aí eu ficava uma pessoa mais constância, né? A gente não pode pensar no processo, no caminho. Quando a gente materializa lá no futuro, lá na frente, o que a gente quer, o que a gente vai ganhar com aquilo, a nossa cabeça fixa mais. Falo, Senhor, tá tudo difícil, mas eu vou ter a vida eterna se eu for até o final. Se eu for firme e fiel, se eu for sábio, eu vou ter um casamento sábio. Se eu for uma mulher mansa, eu vou ganhar almas para Jesus. Se eu for uma mulher não fofoqueira, se eu for uma mulher que abre a minha boca, né, para abençoar as pessoas, eu tô plantando isso, eu vou colher bênção na minha vida. Né? Então, quando a gente foca no futuro, foca nas promessas de Deus, nas recompensas, é mais fácil para a gente manter essa constância. Porque se a gente pensar só no hoje, a gente desanima, né? Eu listei aqui algumas áreas que a gente precisa desenvolver a constância, algumas áreas nas nossas vidas. Então, as nossas atitudes diárias, como você falou, sobre o perdão, sobre o pecado e sobre a justiça. Gente, isso é um exercício diário. Antes de eu apontar o meu dedo para alguém, eu faço uma autoanálise. Sabe? A nossa determinação em servir a Deus, a constância em servir a Deus. Eu preciso servir sempre. Eu só não preciso servir, eu não tenho que estar servindo só quando eu tô animadinha, quando eu tô, hoje eu tô crente, né? Eu já vi gente falar, hoje eu tô só o sangue de Jesus. Não, é também naquele dia que você tá triste, que você fala, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, recolhe a minha aflição, o Senhor conhece, né? Na instrução e na disciplina dos nossos filhos, a gente precisa ter constância.
né? Instruir aonde? Instruir o seu filho no caminho do Senhor. Hoje, os meus filhos, né? O mais velho tem 30 e a mais nova tem 23. Mas eles foram criados dentro, sabe, da casa de Deus. Independente se estava um dia chuvoso, se estava. Se tinha o dinheiro da pipoca no final, o dinheiro da. Não, eles foram criados na igreja, sabe, se alegrando em estar ali, né, independente da circunstância. No compromisso com o nosso casamento, olha como nós precisamos buscar constância. Eu sempre falo, relacionamento, casamento é uma construção diária. Eu escolho ser uma boa esposa, como você falou. Eu escolho andar ao lado do meu marido, honrando, sabe? Mesmo naquele dia que ele tá chato, ou naquele dia que eu estou chata, sabe? Eu vou olhar a situação, eu vou olhar a oferta, mas vou falar, não quero. Não quero porque eu tenho um compromisso com Deus, sabe? De honrar meu marido, independente da situação. Sabe? Porque às vezes a força do hábito é muito mais prático você observar o pecado do outro. Ah, você fez isso? Vou te dar o troco. Vingança. E não é isso que Deus quer. Isso não é honra. Eu faço a minha parte, sabe? Em cumprir aquilo que eu acredito de Deus. Se o outro fizer, amém. Se o outro não fizer, amém também. O problema é dele. A semeadura é dele. Eu não quero colher essa semente. Eu não quero plantar essa semente. Verdade. Sabe? E principalmente nós precisamos ter constância na palavra. O discípulo de Jesus, ele sempre mantém a palavra. Sabe? Às vezes a pessoa fala, ai, mas é que não deu. Meu querido, não deu, tudo bem. Olha, amado, eu ia fazer isso, me comprometi com você, mas aconteceu algo assim, eu não consegui. Fale a verdade. A verdade é sempre libertadora. Sabe? E nós somos discípulos de Cristo. Deus entende a nossa falha, gente. Deus entende a nossa fraqueza. Nós Verdade. somos seres humanos. Só que ele tem mais para acrescentar. Então, faça da constância a sua companheira diária. É a sua melhor amiga. Até porque, né, pastor, se a gente tiver essa constância, nem vai ter lugar para a gente deixar as coisas para amanhã. Não vai ter, porque a gente vai querer tanto chegar lá no final, né? A gente vai pensar tanto na recompensa. Jesus, eu tô caminhando para esse ponto. Eu tô fazendo dieta para chegar nesse resultado que eu quero. Senhor, eu tô me esforçando para ser uma mulher, sabe que eu quero ter um casamento, exemplo, né, de uma pessoa que a gente quer. A gente começa a se alegrar tanto nas coisas, na presença de Deus, na força que Deus dá, que a gente não vai querer deixar para depois, né? Ninguém fica ansiosa por uma coisa e vai adiando. Quanto ansiosa a gente quer o quê? Rápido, a gente quer as coisas Faz logo. ontem, né? Se o namorado liga, nossa, eu vou ter que encontrar com ele agora. E não é, né? A constância é uma coisa passo após passo. A gente pode reparar que tudo que é de uma vez, tudo que é demais, depois fica pior. Uma pessoa que começa a correr, não corre 15 quilômetros de uma vez. Senão amanhã, no outro dia, não vai conseguir correr. Ela vai criar Você nem anda. vai falar mal, né, da corrida. Não, caminhar só deixa o corpo doendo, não adianta nada, não. Se a pessoa começar a correr 2 quilômetros por dia, vai chegar em uma semana, ela já pode correr os 5. Porque ela já vai adaptar isso, né? Então, constância é uma coisa devagar. E tanto também quando a gente vai deixando as coisas para depois, a gente não é assim, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Não, vamos tentar melhorar 1% de uma vez, né? De cada vez. Eu acho que tudo precisa ser organizado, né? O nosso dia ele tem 24 horas. Pela biologia, né? A gente, um tempo que uma pessoa precisa para refazer, né, as energias e tal. Uma boa noite de sono teriam que ser 8 horas. Sim. Então,
faça essa avaliação. Olha, o dia tem 24 horas, ok. Mais 8 horas, ou no mínimo 6, eu preciso dormir, né? E aí você ajeita o seu dia, né? E é isso bem que você falou. E eu preciso estabelecer metas, estabelecer caminhos, sabe? Gente, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu não sei se você já viram aqueles painéis, aqueles radares de aeroporto, né? A torre. Eu só vi em filme, em reportagem. Então, na verdade, no céu existem diversas avenidas, né? Por onde os aviões transitam. Se não tiver aquilo, o piloto se perde. Verdade. E eu olho para o céu, eu não vejo essas estradas. Mas o piloto, ele tem ali um mecanismo que possibilita ele enxergar isso. Então, se você precisa desse mecanismo para você acentuar a sua constância, faça ai, eu não estou conseguindo esse projeto. Oi? Não, achei que você tá falando, né? Não, é isso as metas, é isso mesmo. Essas metas. Ó, vou fazer isso, vou chegar aqui, vou chegar ali. E aí você estabelece, né? E aí você consegue firmar. Gente, tudo que Deus fez é muito bom. E tudo que Deus quer para minha vida é bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus na minha vida, E tudo precisa sabe? de organização também, né, pastor? Oi? Organização também, porque Deus não fez o mundo de uma vez só, Deus foi fazendo, né, pouco a pouco. Se empresas, gente, de grande escalão usam isso, né, para poder ter métrica, para ter resultado, para medir resultado, por que que a gente não usa isso na nossa vida pessoal? Né? Eu tenho 30, Exatamente. se a gente conseguir mensurar, se eu tenho 30 é, relatórios no mês. Se o mês tem 21 dias úteis, eu tenho que dividir isso por dia. Né? Se um dia eu não fizer, no outro dia eu vou ter que fazer em dobro. Então, Sim. na nossa vida pessoal, se a gente, né, quer um projeto, mas não faz, no outro dia a gente vai ter que fazer em dobro. Porque vai chegar no final do mês, a gente vai olhar aquilo e dizer, nossa, eu não cumpri com a minha meta. Aí a gente se frustra, aí a gente coloca a culpa em Deus, a gente coloca na culpa no tempo, nas circunstâncias, mas a E gente aí nunca a vai gente ficar, cai, gente. aí a gente cai na procrastinação, É, sabe? Ai, não, eu faço amanhã. E amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, sabe? Só que os frutos são totalmente diferentes, verdade. sabe? É totalmente diferente. Porque a partir do momento que eu me frustro e não conseguir cumprir com aquilo que eu me propus, ou eu passo a bola, né, para o meu semelhante, ou para outra pessoa, não, não fiz por causa de fulano, não fiz por causa de ciclano. Eu me torno uma pessoa frustrada, porque eu não vou ter conquistas. Até para a gente ver, né, pastor, o que que a gente consegue ou não fazer. Porque às vezes a gente coloca uma meta tão surreal para a gente, aí fala, ah, mas eu achei. Eu só vou achar se eu conseguir ter, se eu tenho uma base para provar que eu não Sim. consigo. Nossa, eu tentei todos os dias acordar 5 horas da manhã para ler para passar no vestibular. Se eu não estou conseguindo acordar às 5 horas da manhã e nem passou no vestibular, né? Então Então, você muda, né? vão organizar, talvez vão dar mais um ano, vão acordar 6 horas, para a gente ir observando. Mas a gente tem que tentar, a gente não pode tentar para amanhã, né? Deixar para amanhã, tem que fazer hoje. É hoje. Não, a procrastinação, gente, é o contrário. Eu sempre deixo para amanhã, ou eu não faço, ou eu dou uma ignorada, eu passo a bola. Uh-uh. Jonas, ele não obedeceu o mandado de Deus. Então, ele resolveu ir por outro caminho. Depois eu vejo, não vou fazer isso não. Ele caiu na boca de uma baleia, sabe? Eu não sei como ele lidou com o suco gástrico da baleia. Deve ter sido uma tormenta lá dentro. Até que foi vomitado. Porque ele procrastinou, ele não obedeceu, sabe? E a procrastinação, ela também é muito ligada, biblicamente, à preguiça. Que não é de E Deus. aí, a preguiça é pecado, né?
Então, a gente tem que saber. Gente, Deus, ele nos dá todas as condições. Todas as condições. Vou dar um exemplo aqui básico. Salomão, ele era um homem riquíssimo. Ele era um rei, era filho de Davi. Você imagina o tamanho da riqueza daquele homem. E ainda assim, quando ele teve oportunidade, sabe o que ele pediu a Deus? Sabedoria. Então ele soube e pediu, tanto que ele se tornou, até onde se tem, é o homem mais sábio do mundo. Então, quem somos nós? Vamos então avaliar, sabe? Avalie suas metas. Se você quer, que nem você deu exemplo, correr 15 quilômetros, olha, eu vou começar andando, é andando mesmo que você começa. Você precisa acostumar sua perna à caminhada. Então, eu vou andar por uma semana de 2 em 2 dias, porque aí eu vou alongando o meu organismo. Na segunda semana, você ande mais rápido. É o que você falou, não dá para você pegar e no primeiro dia correr 15 quilômetros. Nem sei se você chega lá. Eu não chego nos 15 quilômetros. Nem dois eu tô chegando. Você entendeu? Então, avalie aí os seus projetos. Deus quer o melhor para você. Sim. Assim, vou dar um outro exemplo bobo, né? Eu vou querer, Senhor, me envia para missões. Me envia, eu quero ser missionária, eu quero ir para não sei aonde. Qual é o lugar que você quer ir? Você conhece, você já fez uma pesquisa para onde você quer ir como missionária? Você sabe a língua que você pode estar neste lugar e precisar se conectar com as pessoas deste lugar? Então, Mas Deus não me dá. então, Oi? por que você quer fazer essa missão? Você quer, talvez, porque você viu uma pessoa fazendo e achou bonito, né? Talvez você não, o seu mentor faz, uma pessoa de referência faz, você gostou e acha que aquilo também é para você, né? Que quando a gente mantém uma constância de oração, de busca da palavra, e Deus confirma as coisas no nosso coração, né? Até Sim. as nossas escolhas são certas, são assertivas, né? Porque na palavra de Deus fala que tudo que é de Deus não há dúvida, né? Sim. Então a gente começa a ter certeza até das nossas atitudes. A gente erra menos, a gente cai e erra porque nós somos humanos, né? Nosso corpo se inclina para o pecado, que às vezes, né, a gente é fraco, a gente cai mesmo, mas a gente levanta, né? Com a Eu ajuda. vou dar um exemplo, vamos, bem corriqueiro, vai. O casal casou lá, tá de boinha, bonitinho. A mulher quer ser mãe, mas o cara ainda não quer. Ele acha que dá para esperar mais um pouco, né? Mas ela quer ser mãe. Ele não tá falando para você que ele não quer ter filho. Ele só tá falando, olha, vamos esperar mais um pouco, vamos ajustar, vamos programar, né? E aí vamos dizer, você vacila e tem um filho, né? E ter filho é lindo. Eu falo muito para minha filha que eu falo, quando você decidir ter filho, reserve 20 anos da sua vida. Mãe, o que é isso? É 20 anos. Que é Não vai quando acontecer, seu filho eu tô nasce, doido, desanima não. quando o filho nasce e quando ele vai andar, gente. 20 anos, assim, se ele começar a trabalhar com 18 e resolver a vida, porque se ele ir até a faculdade para depois se virar, pode pôr 23, 24. Vocês entendem? Eu sei que talvez o período mais. Eu sou mãe de três, então eu acho que cada fase é uma fase. É claro que os primeiros dias o filho exige da mãe 24 horas, exige mesmo, porque uma das coisas mais difíceis que eu lembro, eu sou uma pessoa que gosta, eu preciso ter 8 horas dormidas, sim, para eu ficar legal. E era uma coisa que eu não tinha, porque os meus 2 primeiros filhos foram homens e eles mamavam a beça. Sabe, meu primeiro filho chegava a ficar 1 hora mamando.
A ponto assim do meu marido ter que levantar, fazer um mingau de aveia, fazer alguma coisa para eu recompor, para eu ter fôlego. Pra E passar um ali, tempo gente, ainda dá mais, né? dava 2 horas, ele queria mamar de novo. Bom, hoje ele tem 1,80 m, né? Todos eles. Então, né? Então, é um momento de doação. Então, às vezes você fala, aí eu vejo algumas vezes as meninas, nossa, nunca mais na vida, para que que eu fui inventar? Não foi algo que você pediu? Não foi algo que você quis? Então, para tudo nós precisamos estar preparados, né? Para tudo. E aí eu peço para Deus um carro, mas eu não vou fazer aula e não vou me habilitar. Para que que eu quero um carro se eu não tenho habilitação? Só pra gastar dinheiro, né? Porque beber água. Não, ou para falar, não, meu marido dirige, mas aí a hora que seu marido não quiser te levar no shopping ou não quiser te levar no seu lugar de comprinhas, aí você vai ficar brava com o seu marido. Não, mas o carro é meu. Ótimo, pegue e vá. Vocês entenderam? Então, assim, e quando é a dor, gente, os planos e os projetos, eles precisam estar alinhados. É óbvio que eu tenho o meu desejo pessoal de crescimento, mas tudo eu preciso estar linkado com o meu esposo, né? A gente está falando aqui num canal que trata sobre restauração. Estou aqui olhando o horário, a gente ainda tem um tempinho. Então eu decido estudar, né? Vou estudar, vou aprender a amar, você faz teologia, né, Má? Uhum. E aí, mas você tem que estar em concordância com seu marido, porque a hora que você estiver estudando, alguém tem que estar com o editorzinho, cuidando, Ele tá ouvindo. né? Então, porque há uma comunhão dos dois, há um acordo. Isso é casamento. Verdade. Talvez seu marido falasse, ó, Má, agora não dá, eu não vou ter paciência. Você vai ter que esperar. Não é que você está adiando, você não está procrastinando. Você está cumprindo aquilo que você prometeu para Deus, cuidar e honrar do seu marido. Então, algumas meninas têm algumas dificuldades nisso. Aí, pastor, se eu quero passar por cima dele, eu falo, eu vou fazer esse curso. E aí começa a vir um monte de guerra, briga, aí eu não tenho tempo para estudar, aí eu tiro nota ruim na prova. Aí eu vou culpar o quê? O filho, o tempo. Mas eu não vou, Marido, porque eu não obedeci meu marido, eu não avaliei a situação, né? Ver que não era a melhor hora para poder fazer. Por isso que a palavra fala, né, lá em Mateus 5, seja a palavra sim, sim, não, não. Não é sim. sim, ah, não, Senhor, é mais ou menos. Eu vou fazer aqui o curso, mas eu vou dar meu jeito, né? Não, Deus não quer isso da gente, né? E é claro, gente, que tenha, eu não lembro onde está, que é claro que você não vai esperar que tudo seja um mar de rosas. Não. Tem situações, é o que você falou, eu vou enfrentar desafios. Não existe uma situação perfeita, não, agora está tudo perfeito. É óbvio que nessa sua caminhada, vamos dizer, você está estudando, se tiver um dia que Heitorzinho tá doentinho, tá com febrinho, filho só quer mãe quando tá doente, filho não quer pai, filho Legal. quer mãe. Então, este dia, ai, não sei porque eu inventei esse curso. Não, isso é um dia, vai passar. Até para provar a minha constância, né? Se eu realmente eu quero mesmo, eu Entendeu? preciso. Eu sempre falo que não existe o pozinho mágico, né? Não existe a varinha de condão, né? O pirlim-pim-pim, né? Dos contos de fada. Não existe, né? A nossa caminhada, ela é diária. E a gente transpõe obstáculos diariamente. Verdade. Sabe? É eu vencer a minha vontade, é eu vencer a minha, vamos pôr, preguiça, é eu vencer o meu desânimo, é eu vencer a minha culpa, é eu vencer os maus pensamentos. Às vezes a menina fala, eu não consigo, minha cabeça. Filha, você vai arrumar um jeito. Eu sempre brinco que o melhor método de você blindar a sua mente é fazer um exercício físico puxado. Vá lavar o quintal, desarruma o Lavar o guarda-roupa, banheiro. arruma de novo, ocupa a mente.
Gente, e o serviço braçal é uma coisa assim muito engraçada, porque realmente você começa a fazer, daqui a pouco você só quer terminar. Então, você desviou a sua mente. Se deixar pela metade é pior, porque faz mais bagunça. Então você tem que terminar. A gente se conhece, nós somos mulheres, né? Você vai limpar o quarto, você tira tudo de dentro do quarto. Então, não dá para você parar e falar, não vou fazer mais. Não, não vai dar certo. Você Verdade. entendeu? Porque você vai precisar dormir à noite, esse quarto tem que estar no mínimo com lençol novo, né? E arrumado, né? Uhum. Então, é assim, Má, nosso tempo tá Tá bom. se, se esgotando, e aí você quer fazer suas considerações finais? Então, só vou tirar a Laila aqui dos comentários. Então, eu acho que é uma coisa que eu falo porque eu não tinha nada de constância na minha vida. Nada, pastora Débora, assim. E aí, quando eu percebi que eu não tinha, que eu adiava tudo e culpava todo mundo em minha volta, né? Deus usou várias pessoas, minhas tias, pessoas assim ao meu redor, para abrir os meus olhos, né? E eu recebi, eu tinha que estar com o coração aberto, eu tinha, graças a Deus, eu abri meu coração, eu fui humilde para isso. Então, cada dia mais a gente abre, né, o coração para Deus mostrar para a gente o que que Deus quer que a gente mude, né? Para a gente ser espelho de Jesus aqui na Terra, a gente ser uma esposa sábia, né? Igual a gente vê lá no grupo muitas mulheres, né, que buscam essa restauração, que tenham a restauração e que tenham sabedoria depois para poder seguir, né, pastor? Que é Amém. porque a restauração é o quê? Diária, é uma construção todos os dias, o amor, né? Então, assim, não vamos deixar nada para depois, vamos fazer tudo hoje, né? E vamos pedir a Deus para dar esse espírito pra gente terminar tudo que a gente terminou, né? Pra gente ser mais feliz aqui na Terra, né, pastor? Amém. Amém, viu? Amém. Amém. Deus Obrigada, abençoe a obrigada por se todas, dividir esse tempo adorei comigo. a conversa. Como sempre, aprendo muito com a senhora. Não, obrigada, obrigada mesmo. Meninas, muito obrigada, obrigada por vocês estarem aí, por vocês estarem aprendendo, por este tempo, né? A gente sempre está aqui na disponibilidade de auxiliar vocês de crescimento, né? A gente tem buscado temas que nos tragam crescimentos pessoais, né? Porque é isso que Deus quer da gente. Deus quer nos forjar num tempo de batalha para que fiquemos fortes. O bom soldado, o cara que chega a coronel, né? Eu não sei se é o grau máximo, enfim, ele começa lá atrás como cabo, ele começa como um soldado raso, né? E aí ele vai guerreando, ele vai sendo premiado, ele vai sendo, né, recebendo as medalhas e ele vai, né, conforme a guerra, conforme a luta, ele vai se habilitando, o cara vai ficando bom, vai ficando bom. Qualquer filme de guerra que a gente assiste é bem por aí. E é Verdade. exatamente isso que Deus tem feito conosco nesse tempo. É nos habilitando, forjando as nossas vidas para um futuro glorioso, um futuro de bênçãos, um futuro transbordante daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Muito obrigada, amei passar esse tempo com você e com vocês Né? todas. Um beijo, amo todo mundo, ó, de coração para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.